Prepare-se para uma revelação que vai abalar suas certezas e desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo da alta filantropia e do poder global. O que realmente se esconde por trás dos encontros entre Bill Gates e Jeffrey Epstein? Por que a narrativa oficial, repetida exaustivamente nos grandes veículos de comunicação, parece desmoronar como um castelo de cartas diante de fatos tão chocantes e documentos tão específicos? Por muito tempo, fomos levados a acreditar que a promessa de filantropia era o único elo entre essas duas figuras, mas as evidências sugerem que isso era apenas uma fachada, uma cortina de fumaça para algo muito mais sombrio, complexo e interligado do que qualquer um de nós ousou imaginar. A verdade sobre essa conexão, que muitos tentaram abafar e varrer para debaixo do tapete, está prestes a ser desvendada em detalhes que farão você questionar a integridade das instituições que moldam o nosso futuro. Você está pronto para ver os documentos que provam, ponto a ponto, que Bill Gates mentiu sistematicamente para o público? O próprio Bill Gates admitiu publicamente ter tido vários encontros com Jeffrey Epstein, tentando minimizar a relação como algo casual e sem importância, focado apenas em angariar fundos para causas globais de saúde. No entanto, documentos recém-revelados, que compõem o que agora chamamos de arquivos de Gates, mostram um padrão de contato muito mais intenso, frequente e íntimo. Não estamos falando de 2 ou 3 jantares de cortesia. Os registros apontam para pelo menos 205 datas específicas, com reuniões ou jantares entre os dois. Imagine a logística necessária para manter esse nível de proximidade. São pelo menos 93 agendas diárias de Epstein, onde o nome de Gates aparece com destaque. Esse volume de interação desafia completamente a descrição de um conhecido casual. Quando alguém se encontra com outra pessoa centenas de vezes ao longo de anos, compartilhando voos, jantares e discussões estratégicas, a palavra conhecido deixa de fazer sentido e dá lugar a uma parceria operacional profunda. A trama se aprofunda e se torna ainda mais perturbadora quando descobrimos que Epstein não era apenas um contato periférico na agenda de Gates, mas sim uma figura central e possivelmente indispensável nas operações financeiras da própria Fundação Gates. Ao analisarmos os registros, vemos que pelo menos 122 documentos mencionam valores explícitos em dólares. Não são apenas doações genéricas, estamos falando de fundos de investimento complexos, estruturas de pagamentos e, o que é mais alarmante, referências a pagamentos para silenciar alguém. Como um criminoso sexual condenado poderia estar tão entranhado nas finanças da maior fundação filantrópica do planeta? Os documentos sugerem que Epstein era a peça-chave para movimentações financeiras e operações que Gates preferia manter longe dos olhares públicos. O termo "nosso trabalho" surge nos memorandos do próprio Conselho Geral da Fundação ao se referir à colaboração com Epstein, indicando que a integração era institucional e não apenas um desvio de conduta pessoal do fundador. O nível de coordenação logística revelado por esses arquivos é, no mínimo, alarmante. A assistente pessoal de Epstein, Leslie Groff, possui em seus arquivos pelo menos 141 documentos dedicados exclusivamente a coordenar a logística de Gates. Do outro lado, o assessor direto de Gates, Larry Cohen, trocou pelo menos 138 e-mails com Epstein tratando de assuntos operacionais. Mas não para por aí. 8 funcionários do mais alto escalão da Fundação Gates mantinham contato direto e documentado com Jeffrey Epstein de forma constante, muitas vezes sem a necessidade de intermediação do próprio Bill. Isso prova que a presença de Epstein era aceita e normalizada dentro da estrutura da fundação. E talvez o dado mais comprometedor seja a cronologia. O relacionamento ainda estava em pleno funcionamento em janeiro de 2019, apenas 6 meses antes da prisão final de Epstein. Como Gates pôde afirmar que o relacionamento havia terminado anos antes? Mergulhando nos detalhes mais explosivos desses 275 documentos divulgados, encontramos situações que parecem saídas de um filme de suspense policial. Em um dos documentos mais bizarros, Epstein teria redigido uma carta de demissão falsa para si mesmo, dentro da Fundação Gates. O conteúdo é devastador. Ele descreve como ajudava Bill Gates a obter substâncias ilícitas para lidar com as consequências de encontros sexuais com jovens russas e como facilitava encontros proibidos com mulheres maridas. Por que alguém redigiria tal documento se não houvesse uma base de chantagem ou uma realidade compartilhada? Em outro ponto,
vemos um pagamento de $500 mil feito por Gates para seu conselheiro científico, Boris Nikolic. O valor foi estruturado como um presente para burlar autoridades fiscais. Quando Nikolic tentou exigir mais, Gates o teria ameaçado, através de Epstein, afirmando que se Boris falasse o que sabia, Gates explicaria às pessoas certas o que haviam feito com ele. A influência de Epstein estendia-se até a representação jurídica de Gates. Epstein conseguiu colocar sua própria namorada e ex-conselheira da Casa Branca, Catherine Ruemmler, como advogada pessoal de Gates. Durante 9 anos, ela representou o bilionário enquanto mantinha um relacionamento íntimo com Epstein, agindo como uma ponte de informações privilegiadas sobre os passos de Gates. Na diretoria da fundação, Melanie Walker, responsável por gerir $315 milhões em doações, era amiga íntima de Epstein há 2 décadas, repassando informações confidenciais da Microsoft para ele e tentando integrar esquemas financeiros obscuros de Epstein à fundação. Até mesmo os homens mais poderosos do sistema financeiro, como o CEO do JP Morgan Chase, descobriram que o caminho para chegar a Bill Gates no Fórum Econômico de Davos passava obrigatoriamente por Jeffrey Epstein. Ele era o porteiro do homem mais rico do mundo. A verdade que emerge desses documentos é inegável e dolorosa para aqueles que depositavam sua confiança na imagem pública de Gates. Ele mentiu sistematicamente sobre a natureza e a profundidade de seu relacionamento com Epstein. O que Gates tentou minimizar como algo nada profundo era, na realidade, uma teia intrincada de encontros secretos, transações financeiras milionárias e uma coordenação operacional que se estendeu por quase 1 década, contaminando sua equipe pessoal e a própria essência da Fundação Gates. A promessa de filantropia e de salvar o mundo serviu como uma cortina de fumaça eficiente para ocultar uma colaboração íntima com um dos personagens mais sombrios da história moderna. Epstein não era apenas um conhecido casual. Ele gerenciava crises de relações públicas para Gates, suprimindo notícias negativas e garantindo que a imagem do bilionário permanecesse imaculada, enquanto nos bastidores, ambos compartilhavam itinerários diplomáticos e jantares onde jovens não identificadas apareciam como surpresas. Agora que os documentos estão em mãos e a realidade chocante veio à tona, a credibilidade de uma das figuras mais influentes do mundo está por um fio. Não se trata apenas de um erro de julgamento ou de uma amizade mal escolhida. Trata-se de uma integração sistêmica entre o Império Gates e a rede de Epstein. Essa revelação é apenas a ponta do iceberg, o início de uma compreensão mais profunda sobre como o poder real opera longe das câmeras e dos discursos ensaiados. O que mais pode estar escondido nesses milhares de páginas que ainda não foram totalmente analisadas? O que esses presentes e pagamentos para silenciar realmente escondem? Diante de tudo o que foi exposto, o silêncio não é mais uma opção. Essa revelação sobre os laços inquebráveis de Gates e Epstein é um chamado para despertarmos e questionarmos quem são os verdadeiros arquitetos das agendas globais. O que mais pode estar escondido nesses arquivos protegidos pelo sigilo e pela influência? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Bill Gates ainda tem segredos muito maiores a esconder? Quanto essa conexão muda a sua percepção sobre as grandes fundações filantrópicas? Sua participação é fundamental para que continuemos trazendo a verdade à luz. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes desta investigação e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando novos documentos forem revelados. O mundo merece saber o que acontece quando as câmeras se apagam.